farei de ti uma grande nação. Eu estava lá, você estava lá. Por que você estava lá? Porque Cristo estava lá. A descendência do DNA de Cristo estava no DNA de Abraão. E Deus estava dizendo assim: não é porque o lugar que você está, Abraão, não é abençoado, é porque eu quero te levar para um lugar para você abençoar o lugar. Não é porque você está num lugar e não está prosperando, é porque eu quero te levar para um lugar onde você vai ser bênção para aquele lugar. Não é que eu vou te levar para um lugar que não tem prosperidade, não, é porque tem alguém lá que recebeu uma palavra de maldição de alguém que não deveria ter amaldiçoado. Então eu vou conduzir você. Se você estiver disposto, eu vou te conduzir a Canaã, essa terra. Ei, eu vou te falar, Canaã não era um povinho. As terras de Canaã pegava 3 países. Deus estava falando para Abraão: eu vou te levar para Canaã, e tu vai ser uma bênção lá. Olha o próximo versículo. Vem comigo, igreja, no 3. 1, 2, 3. Em quem? Fala aí. Em ti todas, nele, no que foi gerado em Abraão, todas as famílias foram geradas nele. E aí eu vou revelar um negócio para você, que você já entregou o dízimo antes de você ter nascido, porque nós estávamos nele. E Abraão foi o primeiro dizimista, foi o primeiro que devolveu o dízimo. E ele sendo o primeiro dizimista, nós já tínhamos sido dizimista antes de termos vindo ao mundo, porque é bíblico, todas as famílias estavam nele. Nós somos benditos porque nós já estávamos nele. Ele teve uma palavra, ele obedeceu a palavra. Ele é chamado no livro de Hebreus de o pai da fé. O que ouviu, não conhecia, mas obedeceu. Saiu da casa de pai e de mãe, foi para uma terra. Que terra? A terra que Deus ia mostrar. Qual era a terra? A terra que era amaldiçoada por Noé. Mas tinha alguém que estava vindo para quebrar o plano do diabo e o plano dos homens, e colocar Canaã de novo a uma terra que mana leite e mel. A terra é boa, mas quem está lá está amaldiçoado. A terra mana leite e mel. Canaã é a terra que mana leite e mel. A terra que mana leite e mel, sabe o que é isso? Leite e mel. Diga comigo, leite. Diga leite. Diga mel. São os 2 únicos alimentos do mundo que não precisa morrer para gerar e para dar. Ou seja, se você come uma fruta, para você comer a fruta, ela tem que morrer para sair do pé. Agora o leite não, a vaca não morre e dá o leite, a abelha não morre e dá o mel. Ele estava dizendo: eu vou levar você para uma terra que não é da morte para a morte, é da vida para a vida. Tem alguém que está na terra, que está amaldiçoado, não está desfrutando da terra, e eu estou levando você para quebrar a palavra de maldição sobre aqueles que estão em Canaã. E a palavra é da vida para a vida, e não da morte. Oh meu Deus, é da vida para a vida, da vida para a vida. Os teus filhos serão bênção. Tem vida entrando na tua casa, meu Deus do céu. Os teus filhos serão bênção. Tem vida entrando na tua casa. É da vida para a vida, não é da morte para a morte. É da vida para a vida, não é da morte para a morte. É da vida para a vida, não é da morte para a morte. É da vida para a vida, não é da morte para a morte. É da vida para a vida, não é da morte para a morte. Tem vida alcançando o teu filho hoje. Tem vida alcançando o teu filho nessa noite. Tem vida alcançando a tua filha nessa noite. Tem vida alcançando, porque é terra que mana leite e mel. É da vida para a vida, não é da morte para a morte. É da vida para a vida, é da vida para a vida. Deus está chamando alguém para entrar no ambiente de maldição e transformar em bênção. Oh meu Deus. Abraão entrou no plano. Abraão fez parte do plano. E a palavra do Senhor diz que Abraão foi. É claro que se a gente contar toda a história de Abraão, tem os altos e baixos, né?
Quando apertava a história aqui, ele saía e tal. Mas eu encontro Abraão dentro do plano. Houve uma grande seca. Abraão desce para o Egito, volta de novo para Canaã. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. E eu encontro Abraão, o primeiro dizimista, como eu falei no capítulo 15 do livro do Gênesis. Conta a história que Abraão, depois que veio de uma grande peleja, Abraão, no capítulo 14, ele deu o dízimo, ele devolveu o dízimo a Melquisedeque, capítulo 14, versículo 18. Olha o capítulo 14, 18, coloca aí. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe a Abraão vinho. E este era o quê? Ele trouxe pão e vinho. Diga comigo, pão e vinho. Melquisedeque não precisava levar pão e vinho para Abraão, mas ele era sacerdote e rei de Jerusalém, Salém. E ele saiu da sua terra e foi se encontrar com Abraão, levando consigo o quê? Pão e vinho. Levando com ele pão e vinho. Ele recebe com certeza uma revelação. E esse sacerdote indo até Abraão, entregar a ele vinho e pão e vinho, ele estava dizendo: aquele que sai para abençoar uma terra, Deus sempre vai mandar alegria e vai nutrir ele. Ele saiu no meio de um campo de batalha e recebeu de um sacerdote pão e vinho. E automaticamente, o próximo versículo, coloca o próximo, o 19. E abençoou e dito: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito, abençoou Abraão. Por que abençoou Abraão? Porque Abraão já saiu da sua casa, da sua terra, da sua parentela, e ele estava indo para Canaã, e Deus sabia que ele era portador da bênção, e ele recebe de presente pão e vinho. Abençoou Abraão. Ao próximo: bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu o quê? Abraão deu o quê? É a primeira vez que você encontra na Bíblia a palavra dízimo. Muitos hoje dizem que não são dizimistas porque o dízimo é lei, mas aqui não tem lei ainda. Abraão deu o dízimo de tudo. Por que Abraão deu o dízimo? Porque é no lugar onde a gente come pão e vinho que a gente coloca o dízimo. Pegou não? Vou repetir. Hoje é dia de ceia. O lugar onde você come pão e vinho, que você coloca o teu dízimo. Para de dar o teu dízimo para esse pastor da internet, que você não conhece, não senta com ele. E eu vou falar outra coisa, peraí. Você sabia que tem gente que está na igreja, que compra cesta básica com dízimo e doa para alguém? Sabia? Pode não, bispo? Claro que não. Abraão deu o dízimo de tudo. E aí tem o dízimo da lei. Total de dízimos são 5 dízimos. Guarda isso, 5 dízimos. Que ninguém consegue dar desses 5 dízimos. Nós só conseguimos dar 2. De 3 nós não damos. Primeiro dízimo era o dízimo entregue ao levita. Primeiro, que não tem mais a tribo de Levi. Segundo, que nós não somos judeus, não temos como dar esse dízimo. Esse dízimo dado ao levita era o primeiro dízimo. Diga comigo, o primeiro dízimo. Era a primeira colheita, que está falando de grãos mesmo, de semente. Era dado o primeiro dízimo aos levitas. E aí o levita, ele dava o dízimo do dízimo. Como que ele dava o dízimo do dízimo?
Tem algumas igrejas que fazem campanha de dízimo do dízimo. Ele acha que dízimo de dízimo é 20%. Não. Só quem pode dar o dízimo do dízimo eram os levitas. Os levitas recebiam os dízimos, que eram os primeiros dízimos. Eles separavam o dízimo dos dízimos e entregavam aos sacerdotes. Existia o segundo dízimo. O segundo dízimo era o dízimo dos melhores frutos. O dízimo dos melhores frutos, você colhia os melhores frutos, você levava para comer com os levitas e com os sacerdotes, sentava e comia com ele. Primeiro dízimo, só os levitas recebiam. Segundo dízimo, os sacerdotes e os levitas recebiam e comiam com quem levava. Por exemplo, você colhia 1 milhão de toneladas. Só que dessa 1 milhão de toneladas, você já tinha mandado o primeiro dízimo, 10% desse 1 milhão de toneladas. Só que tinha um segundo dízimo, que era os melhores frutos. Separava e levava e comia junto com os levitas. E tinha o terceiro dízimo. Primeiro dízimo nós não temos como dar, porque nós não somos levita e não existe mais a tribo de Levi. Segundo dízimo, não temos como entrar no templo e comer com eles. Não temos, porque isso era lei. Ninguém consegue dar esse dízimo. O terceiro dízimo era o dízimo do pobre. Que dízimo que era esse? E é esse que tem gente nos dias de hoje querendo dar o dízimo do pobre. E erra, e falha, e peca. Por quê? Porque ele pega do seu salário e compra tantas cestas básicas. Segundo ele está cumprindo a lei. Não está cumprindo. Por quê? Porque esse dízimo dado ao pobre, presta atenção, olha aqui, ó. Quem poderia comer desse dízimo? O pobre. Quem era esse pobre? 3, diga comigo, 3 tipos de pobre podia comer desse dízimo. 3, guarda isso. Quem era? O órfão, a viúva e o estrangeiro. Tá bom, então vamos cumprir essa palavra hoje. Primeiro, a viúva não podia ter nenhum filho na casa trabalhando. Ela tinha que ser só. Vamos dar o dízimo para o órfão. Segundo, o órfão não podia ter nenhum irmão mais velho. E o estrangeiro não podia ter nada na terra, nem de patrimônio, nem de terra, nem de nada. Hoje o judeu, ele dá esse dízimo. É o único dízimo que o judeu dá. Ele cumpre isso em outra palavra chamada tzedaká. É muita informação, gente? Você consegue repetir isso? O judeu, ele dá hoje esse dízimo chamado tzedaká. Tzedaká quer dizer, faça-se justiça. O que ele pega? Se alguém está na rua e caiu em pobreza, seja ele quem for, ele vai na rua e grita. Mas ele tem que estar nessas 3. Ele tem que ser órfão, viúva, pobre. Ele grita, o judeu vai lá e faz justiça. Ele tira do seu patrimônio e abençoa essa pessoa. Mas nós não somos judeus. A palavra estava em Abraão. Nós não fazemos parte da lei, mas nós fazemos parte daquilo que foi lançado a Abraão. E Abraão deu o dízimo de tudo. Esse dízimo eu posso dar, porque aqui não tem lei, aqui não tem levita. Eu posso dar, porque aqui não tem lei, aqui não tem obrigação, aqui não tem mandamento. Aqui tem o quê? Um princípio. Ninguém disse para Abraão. Abraão tem um conceito. Abraão tem algo que se recomendou dentro dele fazer, sem ninguém ter falado. Por quê? Porque Deus chamou Abraão e disse a Abraão assim, ó: quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Ele disse: Abraão, tu está saindo da terra, e tu está indo para uma terra, e tu vais ser uma bênção para essa terra. Que terra é essa? Canaã, que é uma terra amaldiçoada por Noé. E no meio do caminho ele encontra quem? Melquisedeque. E Melquisedeque abençoa Abraão. E quando abençoa Abraão, leva pão e vinho. Agora Abraão, entendendo que ele estava no caminho, diz a palavra que Abraão deu o dízimo de tudo que tinha. Se você observar um pouco mais na frente, nós vamos também encontrar Jacó. Jacó teve um sonho. Jacó teve um sonho, e o sonho que Jacó teve, Deus deu uma direção para Jacó. E Jacó, quando voltou do sonho, disse assim: eu faço um voto com o Senhor, que eu vou dar o dízimo de tudo que eu tenho ao
Deus que está abrindo portas, que está me abençoando. Então, há um dízimo de gratidão. É o único dízimo que você pode dar ao Senhor, não de obrigação. Dízimo de gratidão. Dízimo de gratidão. Dízimo de gratidão. Então o dízimo que nós damos ao Senhor hoje não é dado por obrigação, nem por lei, nem por mandamento, é por gratidão. Abraão, ele entregou sendo grato. Jacó devolveu ao Senhor sendo grato. Ele agradeceu ao Senhor pela colheita, ele agradeceu ao Senhor por ser frutífero. E assim é, aqueles que entenderam a palavra que estava em Abraão serão abençoados e vão dar dízimos de gratidão. Oh meu Deus do céu, você não entendeu? Aqueles que entenderam o propósito da palavra vão dar dízimo de gratidão. Deus vai mandar tantas bênçãos para aqueles que entenderam o propósito, e você vai ser bênção para sua casa, para sua família, vai ser bênção para a comunidade, e vai transbordar para que outras pessoas também sejam alcançadas. Aquelas pessoas que entenderam isso vão transbordar para que outras pessoas também sejam alcançadas. Deus está chamando alguém para estar novamente em Cristo, e aquele que está em Cristo é nova criatura. Aquele que está nele é diferente. Aquele que está nele obedece os mandamentos, a palavra, obedece as promessas. Aquele que está em Cristo é diferente. Por quê? Porque Abraão, ele veio para cumprir esse propósito. O propósito era abençoar quem era amaldiçoado. A igreja do Senhor, a Ceia Church, está nesse bairro para cumprir um propósito de pessoas que lançaram palavras de maldição sobre esse bairro, sobre esse lugar. Nós viemos aqui para restituir aquilo que foi lançado contra esse bairro, contra as pessoas que aqui estão. Deixa eu liberar uma palavra. Talvez você chegou aqui nessa noite, você nem sabe. Pastores lá da tua igreja lançou palavra de maldição contra a tua vida, dizendo não vai prosperar, não vai pregar nunca, não vai ser um bom obreiro, aonde ele está não vai dar fruto, vai sair daqui, mas vai voltar. Tem uns que usam até aquele termo chucro lá atrás, vai voltar com o rabinho entre as pernas. Mas eu quero liberar uma palavra para essa igreja. Levante a sua mão em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo decreto lançado contra a tua vida, toda palavra de maldição lançada contra a sua vida, aquilo que estava em Abraão está em nós como igreja, e nós profetizamos sobre esta igreja. Nenhuma palavra de encantamento, nenhuma palavra de maldição vai ter valia sobre aqueles que estão em Cristo. Nenhuma palavra de maldição, nenhuma palavra proferida contra a igreja do Senhor. Aqueles que entenderam isso, a partir de hoje vão começar a ser bênção para a vida de alguém. Os teus filhos serão bênção, seu ministério será uma bênção, seu ministério será frutífero. Você vai ser bênção, porque aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. Se você crê nisso, dê um glória a Deus bem forte. Dê um glória a Deus. Dê um glória a Deus. Eu só consigo ser diferente, ser uma bênção, quando eu estou em Cristo. Nós éramos esse projeto como Canaã. O projeto que era para ter dado errado, mas deu certo. O projeto que era para ter dado errado, mas deu certo. O projeto que era para dar errado, mas deu certo. O projeto que deu errado lá no Éden, que deu errado lá em Noé, Deus estava levando Abraão para permear, para entrar na terra. Só que no meio do caminho houve uma seca. O povo, através de José, desceu ao Egito. E descendo ao Egito, ali permaneceram. Os primeiros faraós bons dividiam a terra, dividiam a colheita, e não sabiam o que estavam por vir. Cerca de 420 anos o povo ficou no Egito. E durante esse tempo, os primeiros faraós eram bons. Haviam histórias, é claro que não está na Bíblia, isso não está na Bíblia que eu vou te contar agora. Há algumas parábolas, e que a gente tem que tomar algum cuidado com algumas parábolas extras bíblicas. A gente tem que tomar muito cuidado, dizer que é real, que é verdadeiro. Há fábulas judaicas que são perigosas, que as pessoas usam isso como se fosse real, e não é. O que eu estou contando para você é uma história que não está na Bíblia, porém nos livros de histórias. Não é fábula judaica, mas nos livros de história fala dos faraós, o quão bom eles eram.
Os primeiros, por isso que prosperaram, cresceram. Onde o povo, quando chegava na terra, o exemplo disso, o faraó que recebeu José como governador, ele não era um mau faraó. O povo chegava das terras que estavam passando fome, seca, escassez, e eles chegavam sem nada na terra. Eles eram peregrinos na terra. Isso representa alguma coisa para você hoje na terra ou não? Chegou sem nada, sem roupa, chorando feito doido, com fome, enxergar nada direito, né? Vivia na dependência dos outros, do que os outros davam. Era você quando nasceu, né? Era alimentado pela mãe, chorava demais. O Caio tem uma cara que era menino chorão demais, né? Então os meninos vão crescendo e vão crescendo chorando, né? A Hannah tem hora que tem que falar: Hannah, pelo amor de Deus, filha, precisa pedir, não precisa pedir chorando. Pede que a gente dá, não precisa chorar, né? Tem umas crianças choronas, né? E eu falava, quando eu via as crianças chorando, eu dizia: esses pais não sabem nem criar filho, esses filhos velhos tudo chorão. Eu disse: ah, é? Vou te mostrar que nem todos são iguais. Eu nunca vi a Rebeca nem chorar, gente. Só pelo Alan, né? No Alan vai para pregar, ela chora, saudade, né? Mas a Hannah chora por tudo, né? E eu falo, tem uns filhos que já nasceu, parece que não para de chorar nunca. Tem uns filhos assim, né? Aí casa e não vai vir aquele meninão chorão, dentro de casado e chorando, né? Chorão. Casados são... E para casar tem que virar homem, né? Casamento não é brincadeira não. Eu vi um pastor esse dia falando de casamento na internet. Falava, casamento, o cara tem que ser macho, viu? Tem que abandonar a chupeta, a mamadeira e virar um homem dentro de casa. Porque, rapaz do céu, é todo dia a mulher forjando a gente virar homem de verdade. Porque casamento não é para menino. Os meninos que estão aí querendo namorar, vou logo falando, viu? Casamento é para macho que não desiste. Que tá aqui, eu tô do teu lado, tô virando mais homem ainda, vamos embora, né? E para as meninas também, casamento não é para menininha brincar de boneca, é para mulher forte. Casamento forja a mulherada. Não dá, vai arrumar outro. Quem disse que Deus autoriza isso? Quem disse? Segura firme aí a tua bênção. Orou? Agora se torne uma mulher e faça desse menino um grande homem, porque Deus está transformando você numa grande mulher. E faça desse menino, que você diz é menino porque você é uma menina. Se transforme numa mulher, que você vai ter uma mulher. Oh meu Deus, eu estou arrepiado aqui. Casamento não é para cabra frouxa, é para cabra macho. E para mulher firme. Quer casar? Já estou falando. Casamento não é parte de... Vou casar para ser feliz. Pode falar? Se lascou. Mas riu, né, irmã? Por que se lascou? É o diamante, irmão. Só se lascando. Pega aquela bruta, aquela pedrona bruta. Em casa que era assim mesmo, era nada. Tua mãe que levava a toalha no banheiro, e agora tu tem que tirar do chão. Vai deixar essa toalha no chão? Tá pensando que eu tô tua mãe? Eu sou tua mãe? Se lascando, tem pra tu também, viu? Ei, acorda, fazer café pra mim. Porque lá a mamãe que fazia. Era lá. Levanta, fazer comida. Se lascando, todo dia se lascando um pouquinho. E eu nem sei mais o que eu tô pregando mais, hein? Nem sei mais o que era pra falar. Entrei no casamento, tem nada a ver com Canaã, gente. Eu não sei nem mais por onde terminar. Eu já terminei a pregação. Tá bom aqui, tá bom ou não? Estava falando sobre o Egito, né? O povo quando foi para o Egito, 420 anos. Faraó bom. O povo, eu estava falando, o povo chegava na terra sem eira, sem beira. Aquela menina velha remelenta, barriguda, né? Que chegou, nasceu lá. Ai, que bonitinha, irmão.
Que coisa feia. Acabou. Aí você viu que nasceu linda. Que isso? Sangue de Jesus tem poder. Depois de 1 mês e meio, a criança vai. Mas que cara, o negócio é achatado, cheio de sujeira na cara. Aí a mãe vai lá. A mãe, no dia do parto, a enfermeira coloca um lacinho e fala: ai, que linda, que linda. Nem cabelo tem essa coisinha. Que coisa feia. Aí, é linda. Não, irmão. Não vem com essa conversa, não. A cara, que é a cara de ninguém, gente. É a cara de nada com nada. Se nasceu 300 crianças no mesmo dia, põe dentro de um saco e manda o pai procurar para ver se acha mais. Não acha. É tudo igual, tudo a mesma coisa. Aquele negócio sem ele. Era você quando nasceu. Era o povo quando chegou no Egito, sem nada, com a mão na frente e outra atrás. O povo chegava no Egito passando fome. Tinha gente que quando chegou na igreja, chegou de jeito. Agora tudo pompa. Olha o estacionamento, ó. Tira meu carro aí, tira o carro que eu estou com pressa. Tu andava de jumento lá no Ceará, ô chegado. Oxe. Eu lembro quando tu tinha uma Monark, que nem marcha tinha. Agora tu tira o carro que eu estou com pressa. Que conversa? Que não é shopping. Shopping tu tem pressa. Não se apressa em sair da casa do Senhor. Oh meu Deus. Não mexe no carro de fulano não. Porque fulano deixou ali, não é para ninguém mexer. Se não é para ninguém mexer, você faz igual eu. Põe bem longe. E que os outros não tem pressa para sair. Porque aqui a gente veio para adorar o nome do Senhor. Tem gente que já chega marcando o território. É cachorro marcar território? Senta nessa minha cadeira não, que é minha. Aqui não tem nada de ninguém. Tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Para de marcar território. Oh meu Deus. Tá igual a cama. Não, do lado dessa cama lá direita é eu. Aqui ninguém dorme. Era lá. Agora que você casou, o marido escolhe ou a mulher escolhe. E que conversa é essa? Tem lado para dormir aí? Está dormindo desse lado. Lá em casa às vezes é assim. Eu testo ela. Deixa eu dormir aqui, filha. Ai, filha, eu gosto tanto desse lado. Mas eu também gosto. Deixa eu dormir aqui. Aí ela vai pro lado de lá. Mas eu não consigo dormir aqui. Eu disse, tá bom. Aí ela vai pro lado de lá. Mas não conseguia dormir. Já está dormindo. Acho que esse lado é melhor do que esse. Irmão, casamento não é direito de escolha. É direito de fazer o outro feliz. Amém? Tem um irmão apontando a irmã. Eu vou falar. Aponta não que eu vou falar. Aponta não. Irmão, Israel estava no Egito. Os faraós tinham um costume. Eu vou dizer que de novo lá daquela palavra que não é bíblico. Porém, são histórias. Esse faraó, ele dava a quem chegava na terra. Quem é do Nordeste aqui? Deixa eu ver aqui. Quem já ouviu falar em plantar de ameia? Deixa eu ver. Plantar de ameia. O senhor sabe o que é plantar de ameia? Sabe? Mais ou menos. Então o senhor não sabe. O que o senhor entende com plantar de ameia? Fala para mim. Eu tenho a terra e forneço para você. Você planta e dividimos o lucro. Eu cheguei, a terra é sua. Mas eu não tenho nem terra e eu não tenho semente. Sim. O que eu vou fazer só lá? Eu vou receber a semente e plantar. É o contrário, o senhor vai me dar terra, o senhor vai me dar semente e eu vou trabalhar para o senhor. E no final da colheita, o que a gente faz quando a gente colher tudo? Dividimos. Isso é plantar de ameia. Essa tradição perdurou por muitos anos e até hoje tem gente que ainda planta de ameia. Faraó, quem chegava lá não tinha terra, não tinha semente, e tinha um faraó bom dizendo assim, vocês plantam e no final 50% da colheita é de vocês e 50% da colheita eu vou mandar para o meu celeiro. Estava bom ou estava ruim? E por que você reclama quando o Senhor fala de você devolver 10%? Se meio a meio estava bom, você está reclamando de devolver 10 e ficar com 90. Você não entendeu? Deus sabia dessas histórias.
Deus estava falando e lançando uma pedra em Abraão antes da lei. E Abraão devolveu o dízimo de tudo que tinha. Ele devolveu o dízimo de tudo que tinha. O princípio era: vocês trabalham para mim. O princípio era: vocês plantam para mim, porque vocês não têm semente, não têm terra. E no final eu divido a colheita com você, porque eu sou um faraó bom. Eu vou devolver a você 50%, mesmo você não sendo dono da terra nem dono da semente. Estava bom, né? Só que Deus sabia de tudo isso. O povo se tornou escravo. Escravo não é dono de mais nada. Escravo não é dono de nada mais. Escravo trabalha e não recebe nada no final. Deus estava falando através de Abraão: vai chegar tempo que o povo vai sair da terra do Egito, mesmo eles não tendo nada. Mas eles não vão sair do Egito de mãos vazias. Por quê? Porque 420 anos que eles trabalharam para o faraó, seja ele bom ou ruim, existe uma palavra: e eles não vão ser despedidos de mãos vazias. Quando eles saíram depois dos 420 anos, eles levaram consigo sementes, eles levaram consigo colheitas, eles levaram consigo animais, eles levaram consigo prata, ouro, levaram consigo camelos, cordeiros. Eles levaram, sabe por quê? A palavra era: eles vão sair porque a ordem é: libera o meu povo que eles vão para o deserto sacrificar. Sacrificar o quê? Sacrificar porque aqueles que têm a palavra, aquele que tem a palavra, aquele que tem a promessa, ele sempre tem uma palavra para que nós venhamos a sacrificar. O povo saiu e fez no deserto um sacrifício ao Senhor. Eles entraram, e agora eu olho para a palavra, no capítulo 33, Deus falando agora com Moisés, que já tinha passado. Olha a palavra, olha a volta que eu dei. Já falando a Moisés no capítulo 33, diz assim: ó, vai, leva o meu povo, porque eu irei com vocês. Eu vou com vocês, porque eu tenho um propósito. E o propósito, escute, não era só libertar o povo de Israel, que estava dominado no Egito. O propósito não era só abençoar Israel. O propósito era abençoar Canaã. O propósito era quebrar a maldição de Canaã. O propósito era que o povo entrasse em Canaã abençoado. Coloca aqui capítulo 33 do livro do Êxodo. Põe para mim aqui. Eu já vou encerrar. 33, versículo 1. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e esse povo que fizeste subir da terra do Egito para a terra que eu jurei dar a quem? Por quê? Aqui o propósito não era a terra, mas era quem estava na terra. Abraão, Isaque e Jacó. E a descendência a darei, e a tua descendência darei. Próximo. E enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, e os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Agora aqui Deus já estava falando que ia exterminar, porque o povo que estava lá já tinha levantado ídolos. E Deus, e toda aquela palavra lá desde de Noé. Agora Deus estava falando: eu preciso exterminar isso. E uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei. Porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para ti não seja consumido no caminho. E aqui o texto, o Senhor Deus falando, pode tirar, o Senhor falando a Moisés. Deus mudou o coração quando Moisés disse: se o Senhor não for, não me faça subir desse lugar. Até o ponto que Deus disse: vai porque eu sou contigo, vai porque eu serei com vocês, vai porque eu serei. E aí, resumindo a história, só 2 dessa geração entrou: Josué e Calebe. Só 2 entraram, Josué e Calebe. Quando eles chegaram na terra, viram a terra de gigantes, de homens fortes, porém idólatras. Mas Josué e Calebe entendeu, compreendeu o propósito.
Meu irmão, a palavra que eu tenho hoje é: Abraão recebeu a palavra, abençoou a terra. Nós estávamos em Abraão através de Cristo Jesus, e o texto da palavra que nós lemos é: aquele que está em Cristo é nova criatura. Para a gente desfrutar do melhor da terra, eu preciso estar em Cristo, porque em Cristo está a palavra. Talvez você observou tantos rodeios na palavra, às vezes na cabeça de algumas pessoas virou um nó, mas de outros foram desatar, né? Porque nós estávamos nele, e nós não temos como desfrutar, se nós não estivermos nele. Você não tem como desfrutar se você não estiver nele. Se você não estiver em Jesus, você não desfruta. Se você não estiver em Jesus, você não desfruta. O primeiro Adão, ele pecou lá atrás, ele errou. Agora eu acho lindo a palavra, quando o primeiro Adão, que errou, que pecou, que cuidava do jardim, que foi chamado para cuidar desse jardim. O primeiro Adão que foi chamado para cuidar do jardim, errou, pecou, falhou. Através dele, Deus cria um novo projeto através de Noé. Noé erra, peca. Deus cria um novo projeto através de Abraão. Abraão também erra, peca. O povo desce para o Egito. E Deus sempre está criando planos para poder devolver a gente novamente ao plano. Mas o que eu acho interessante é que lá no Éden, o primeiro Adão, chamado de o jardineiro do Éden, para cuidar do Éden, errou, pecou, falhou. Nós vamos adorar o Senhor agora e vamos participar da ceia. Mas eu quero ler um texto da palavra do Senhor para me encerrar. No livro de João, capítulo 20. Coloca aí, João, capítulo 20. Versículo 11. João, o versículo 11 diz: uma Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro, estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazia o corpo de Jesus, uma cabeceira e outro aos pés. E disse-lhes eles: mulheres, por que choras? E ela lhe disse: porque levaram o meu Senhor, não sei onde puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu o quê? Viu Jesus em pé, mas não sabia quem ele era, ou não percebeu que era Jesus, ou não reconheceu. E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela cuidando que era quem? Pensava que era quem? Disse-lhe: Senhor, se tu levastes, dize-me onde pusestes. Olha, essa mulher não reconheceu Jesus, porque ela pensou que Jesus era quem? Fala comigo de novo. Pensou que Jesus era quem? Adorar. Ele estava vestido como jardineiro. Ela pensou que era o jardineiro, porque o primeiro jardineiro pecou. O primeiro jardineiro deixou de cuidar. Mas ele está vindo agora vestido como jardineiro. Ela não reconheceu ele, porque ele estava dizendo: eu estou vindo agora para cumprir uma palavra lá de trás. Meu Deus, eu estou vindo agora para cuidar uma palavra, para cuidar
e cumprir uma palavra lá de trás. Aquele que está nele, quem está nele é diferente. Nós estamos nele para se cumprir a palavra. Nós estamos nele para se cumprir o propósito. Você pode ficar de pé? Nós estamos nele para cumprir a palavra. Nós estamos nele para cumprir o propósito. Eu vim aqui para cumprir o propósito.